Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Que bom que é ter você comigo aqui no meu canal. Eu sou a pastora Renata Moraes e o tema da nossa conversa de hoje é a cosmovisão cristã. Você sabia que todos nós temos uma cosmovisão? Pois é, porque a cosmovisão diz respeito à nossa visão de mundo, a maneira como nós agimos, entendemos e vivemos no ambiente em que nós estamos inseridos. Então, nós temos as nossas interpretações da vida, né? A maneira como nós entendemos a vida e nos movimentamos diante dela. Então, trocando em miúdos, né? Isso. A cosmovisão tem a ver com a nossa movimentação, né? Com a nossa fé, com a nossa vivência. E por que cosmovisão? Por que esse trânsito, né? Por que transicionar de uma cosmovisão comum da vida para uma cosmovisão cristã? Porque isso está intimamente ligado ao perfil da nova criatura. Quando nós não conhecemos a Cristo, não conhecemos a palavra, não servimos o Senhor, a gente vive como uma pessoa distante dessa realidade, uma pessoa distante das coisas de Deus. Mas a partir do momento que nós passamos por uma experiência de salvação e entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos desafiados, né? Na verdade, nós somos desafiados a desenvolver o perfil da nova criatura. O que é esse perfil da nova criatura? Nós não vivemos mais de acordo com aquilo que nós pensamos que é correto, mas de acordo com o que o nosso manual de regra, fé e prática, que é a Bíblia, nos ensina. Então, o apóstolo Paulo, ele tem um texto muito interessante, né? Quando ele fala exatamente sobre isso, que antes ele vivia, e tá lá em Coríntios, né? Quando ele fala assim, que antes ele vivia da maneira como ele pensava que era correta, da maneira como ele pensava a sua fé, da maneira como ele entendia, né, a sua vida. Mas agora, em Cristo Jesus, a sua mente foi reprogramada, né? Eu tô falando com a minha, parafraseando. E ele diz assim: porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então entenda, Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel, aprendeu com um dos grandes rabinos da sua época, um homem culto, inteligente. Então ele mesmo diz sobre ele que ele era um fariseu e que ele era um dos mais excelentes, né, em judaísmo, dentre os da sua nação, né, da sua geração. Mas agora que ele conheceu Jesus, agora que a verdade do evangelho foi revelada para ele, ele considerava tudo isso nada. Ele considerava tudo isso como esterco. E por ele ter tido esse entendimento, ele conseguiu revolucionar a sua geração. Então ele pregou para os gentios, ele chegou na Europa, ele expandiu as fronteiras do evangelho. Quando nós somos impactados pela realidade da cruz, quando nós somos impactados pela mensagem de Jesus, é isso que acontece, nós somos revolucionados. E aí não é mais o que a Renata pensa, é o que Jesus pensa. Não é mais o que a Renata viveu, né? Tudo isso fica, tem a sua relevância, mas vira apenas um testemunho, porque agora eu sou nova criatura e aquele que está em Cristo, nova criatura é.
né? Aquele que está em Cristo vive de uma forma diferente. Aquele que está em Cristo vive de uma forma mais elevada. E aí, pensando no Sermão da Montanha, né, na contracultura do reino, é isso que Jesus desafia os seus discípulos a viverem não mais como eles aprenderam, né, no mundo, mas como Cristo ensina. Então ele refina, né, os ensinamentos, a lei, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Ele está dizendo assim: ok, vocês aprenderam assim, mas agora vocês estão diante de uma nova perspectiva, de novos paradigmas. É isso que o Senhor está dizendo para nós. E é isso que eu, como discípula de Cristo, tenho a te dizer, que o Senhor, ele tem uma vida melhor, mais elevada, ele tem verdades extraordinárias para revelar para os seus filhos e para a sua igreja. E é segundo essas verdades que nós vamos viver. Porque o Senhor Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, né? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos designei, né? Vos chamei, vos capacitei e agora vou enviar vocês para que vocês vão e para que vocês deem fruto. Irmãos, querido, meu amado, minha amada, o Senhor nos chamou para dar fruto. O Senhor nos chamou para sermos luz. O Senhor nos chamou para sermos sal. Então, você entra num ambiente escuro. Quando você acende uma luz, a ação dela é instantânea. Ela não pede licença para iluminar. Ela só estabelece aquilo para qual ela foi chamada para fazer. Quando você pega uma comida totalmente sem graça, tempera ali com um salzinho na medida, ele influencia, ele muda completamente o sabor daquele alimento, né? Ele dá uma vida. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Que a gente vá, que a gente influencie, que a gente ilumine, que a gente mude a atmosfera, mas não segundo a nossa visão, segundo a cosmovisão cristã. E por que muitas vezes a igreja não consegue esse êxito? Nós, como servos do Senhor, não alcançamos esse êxito porque nos falta a cosmovisão cristã. Nos falta reagir segundo a vontade do Senhor. E aí, como é que eu sei isso? Como é que eu sou transformada? Como é que eu sou lavada para viver essa verdade? Pela palavra. Então, nós somos regenerados, lavados pela lavagem da água pela palavra. Então, o que eu te impulsiono a viver hoje? Mergulhe na palavra, conheça a palavra, tenha familiaridade com a palavra, permita que ela transforme você. Porque também tem isso, né? Por que muitas vezes a igreja ela não consegue fazer esse boom no mundo, né? Ela não consegue esse avivamento, ela não consegue trazer essa transformação. Porque muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós vamos num culto, num estudo bíblico, nós ouvimos ministrações, pregações, estudos infindáveis, mas a gente ouve, a gente chora, a gente, nossa, que lindo, que legal. Mas nós não permitimos que essa palavra ela entre no nosso coração. Ela saia daqui para cá, né? Do ouvido para o coração e produza a transformação necessária em nós.
para que a partir daí a gente passe a se mover, não conforme eu pensava, mas conforme eu aprendi em Deus através da sua palavra. E aí eu me mova conforme eu aprendi em Deus, não conforme eu vivi. E aí sim, nós temos uma cosmovisão cristã e nos movemos por ela. Então Jesus disse de uma forma muito simples, né? Vocês aprenderam que para adulterar, a pessoa, né, para ser considerado um adultério, tem que ser pego no ato. Mas eu digo para vocês, se vocês olharem para alguém e no seu intelecto vocês cometerem, né, aquele ato com a pessoa, vocês já adulteraram, né? Então agora, se a pessoa é casada, ela não pode olhar para outra pessoa com desejo. Então ela submete a sua vontade ao crivo da palavra e renuncia, porque é assim que a palavra ensina. É isso que é desenvolver uma cosmovisão cristã. Então, que você busque isso em Deus, que a palavra do Senhor transforme você e você vai ver que você vai alcançar um novo nível, um novo patamar e você vai conseguir mudar o ambiente em que você estiver inserido. E ao invés de você xingar o seu chefe, por exemplo, de todos os nomes possíveis e imaginários, você vai orar por ele. Isso é desenvolver o perfil de uma nova criatura e uma cosmovisão cristã. Amém, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa ministrar você melhor e que você seja desafiado por essa palavra. Mergulhe nas Escrituras, viva conforme ela nos ensina e você vai ver que a sua vida explodirá, terá um novo e melhor significado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Beijo. Tchau.